Gente, olha que delícia de quiche. Quiche é um prato tão gostoso, é leve, você pode misturar com uma saladinha e fica tão gostoso. E essa é integral ainda. E a Ingrid vem aqui pela primeira vez para poder ensinar pra gente a fazer esse trabalho delicioso. Olha que coisa mais gostosa. Bem-vinda, Ingrid. Prazer. Prazer todo meu. Prazer meu. Olha que delícia, que coisa mais linda, né, que ficou? Fica Essa bem é com legal. massa integral. Isso, e essa exatamente. Uma massa que não é integral chama como? Normal. Uma massa normal para torta, isso. E você vai exatamente. fazer pra gente essa massa. Com essa massa, o recheio pode ser utilizado nas duas massas. Mas Perfeito. hoje nós vamos ensinar com aquela massa. Entendi. E aí, depois você me mostra como é que faz para fazer a massa integral também? Sim, vamos lá. Vamos lá. O que a gente precisa fazer primeiro, então, Ingrid? Na verdade, o que é legal é essas massas que a gente já encontra nos mercados, que são uma massa especial para a torta. Certo. Ela já vem pronta. Ela já vem pronta e o que é legal? Você consegue brincar com o recheio, porque na verdade você não tem o trabalho de fazer a massa. Certo. Então, essa massa você consegue encontrar ela nesse formato, que é a normal, Tá. e no mesmo formato, só que a variação integral, perfeito. que tem a fibra Ótimo. de trigo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é a gente cortar o formato da forma. No caso aqui, eu vou usar um girocorte. E a gente vai cortar Chama aqui. girocorte, isso? Isso, é um cortador de pizza. Eu nunca soube que chamava girocorte, é isso? O que é legal dele? Porque ele ajuda você a cortar a massa sem muita dificuldade. É verdade. O que acontece com a faca é que ela pode enroscar e você não conseguir cortar essa massa Entendi. direito. Então, cortei um disco e agora eu vou cortar as tiras da própria lateral da nossa forma. Qual que é a largura, mais ou menos? Uns 3 dedos? Mais ou menos, essa forma tem uns 5 centímetros de Tá. espessura, mais ou menos. Mas ela pode variar e você pode estar mudando o tamanho, o formato da sua torta Certo. também. O primeiro passo é a gente acomodar as tiras. Por que eu sempre aconselho acomodar as tiras primeiro? Porque a gente consegue fazer embaixo, vedar melhor essa torta para que ela não vaze o recheio. Agora, pergunta de leigo. Você não passou nada na... Isso, Você não untou? não tem necessidade, porque essa massa ela já tem uma gordura própria. E essa gordura, ela já é liberada no assamento e a massa solta sem nenhum problema. muito Isso bom. aqui é prático dela. Então aqui, ó, eu tô acomodando a borda. Se você sentir necessidade de umedecer um pouquinho aqui onde você está unindo, no caso se não grudar direito, você pode fazer esse trabalho. Mas se você conseguir unir com a própria massa, não Mas tem umedecer de que necessidade. maneira? Com um pouquinho de água. Um pouquinho de água mesmo? Isso, um pincel, e aí você molharia aqui o cantinho e colaria. Mas você tá vendo que conforme a massa vai ficando maleável, ela mesma vai se unindo. Perfeito. Então não tem tanto problema assim. Mesmo processo com a integral também. Mesma coisa, a mesma forma de E se manipulação. a forma for quadrada, também é a mesma coisa. Mesma coisa. No caso, a nossa quiche, a gente não vai fechar ela porque ela é em formato de quiche. Tá. Então, a massa, você pode ver que deu a quantidade praticamente certinha. E, por último, a gente vai acomodar o disco. Fazendo da mesma maneira que você fez a lateral. O que eu falei pra você que é legal? Porque você tá vendo que você tá vedando bem essa massa e não tem como o recheio depois ele vazar. Entendi. Isso que é o bacana. Aqui, então, a gente acomodou a nossa massa. Essa massa, ela vem fresca ou ela vem congelada? Ela vem congelada e você tem que fazer o processo de descongelamento. Quanto tempo, mais ou menos? 30, 40 minutos ela já está descongelada. Como a espessura Isso dela... no tempo, sem precisar colocar em micro-ondas, não, nada? não. Tá. A temperatura ambiente. Muito interessante é a gente sempre furar essas bases da massa para ela não formar aquelas bolhas. Certo. Pode furar mesmo, fazer bastante furos com um garfo de preferência, porque a faca pode ser que machuque um pouco essa massa, para você evitar que se forme bolhas Olha, na Ingrid, nossa eu via minha avó quiche. fazendo isso sempre que ela fazia a torta, eu não sabia para que era. É Agora eu já exatamente sei. para isso. Seja ela uma massa podre, massa integral, massa folhada, sempre tem que fazer esse processo. Certo. Só que isso só não basta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pôr um peso nessa quiche. No caso aqui, eu vou usar o feijão cru. Certo. Na verdade, o objetivo é esse, fazer um peso para que essa massa não tombe e ela não forme essas bolhas. Mas, no caso, se você tiver uma forma que ela caiba dentro dessa forma para formar esse peso, você pode estar utilizando uma forma também. Tá bom? Essa aqui é uma dica interessante, o feijão não estraga, você pode utilizar depois,
Mas justamente para isso. O feijão tá hoje, minha filha. Isso. É justamente para Pode jogar você feijão fora. não deixar essa torta cair e ela não formar esse peso. E aqui eu vou pré-assar essa torta em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 30 a 25 minutos. Tá bom? Então aqui é o nosso primeiro passo. Enquanto isso, a gente pode ir fazendo o recheio. Perfeito. Para o recheio, o que a gente faz? A gente vai refogar esse brócolis e a abobrinha, apenas os dois. Certo. Um maço de brócolis ninja e uma abobrinha. Não precisa ser muito grande, tá? Pode ser um tamanho médio. Então aqui eu vou ligar, vou aquecer essa manteiga. A gente vai aquecer. Eu ouvi uma vez que para você aquecer a manteiga que ela não queimasse, você podia colocar um fiozinho de azeite. Isso também. Isso procede? Pode fazer esse processo também. Aqui, como vai ser um refogamento bem rápido, a gente consegue, não tem necessidade. E você vai fazer esse refogamento do brócolis e da abobrinha? Isso. Para eles ficarem meio crus ainda, não? Eles vão ficar bem macios, mas como eles ainda vão para o forno, não precisa ficar bem mole, pode ser macio, já é o suficiente. Porque esse crocante dos dois também é gostoso, né? Isso, exatamente. E é legal você sentir isso na própria quiche. Certo. Então aqui a gente pode colocar a abobrinha primeiro. E em seguida o brócolis, vocês podem ver que a gente picou esses legumes. Mais ou menos em cubos. Certo. E aqui eu vou refogar esses legumes até mais ou menos uma consistência macia, igual a gente está conversando. Em torno de 10 minutinhos, mais ou menos é o que acontece, tá bom? Eu já trouxe o nosso pronto. Perfeito. Pra gente mostrar aqui. Exatamente assim que ele fica. Tá bom? Ele fica continua colorido, tem cara de que não está bem cozido, né? Exatamente, porque o fato dele ir no forno já vai deixar ele um pouquinho mais assado. É que tem gente que deixa o brócolis muito tempo e ele acaba ficando escuro demais, né? Isso, fica feio. E aí na nossa quiche o legal dela vai ser a própria coloração que ela vai ter. Aqui ele ainda vai estar meio morno, então o que a gente faz? A gente já pode misturar o peito de peru, 150 gramas de peito de peru. Picadinho. Eu gosto quando sobra sempre alguém dentro, eu não como. Foi de propósito. E aqui, 200 gramas de queijo coalho. E aqui a gente queijo coalho? Isso, aquele que a gente usa aquele no espetinho. Isso, exatamente. Então aqui, ó, a gente dá uma misturada até para esfriar um pouquinho esse brócolis e essa abobrinha, tá bom? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 ovos e o nosso creme de leite. 200 gramas de creme de leite é uma embalagem que a gente compra de caixinha. Normal. Exatamente. Essa aqui é a base da quiche. Mas você tirou o soro, você misturou o soro? O de caixinha, normalmente, ele vem sem o soro. Então, sempre é que eu já peguei lá caixinha com um pouquinho de soro. Um pouquinho no começo. Mas aí eu misturo tudo. Isso, você pode dar uma batidinha, não tem problema. Não tem problema. As quiches sempre são com base de ovo e creme de leite, que é o que faz aquele creme, aquele sabor. Então aqui agora, a gente por que algumas são mais leves e outras são mais pesadas? Por exemplo, tem algumas quiches que vai parmesão. O queijo parmesão já deixa a quiche um pouquinho pesada. Normalmente, quando vai mais queijo, aí ela fica mais pesada. Tem uma tendência a ficar mais pesada. Isso. Não tem nada a ver com o ovo e com o creme de leite? Não, porque normalmente as bases são de creme de leite e ovo. Nesse caso aqui, a gente está usando um queijo um pouquinho mais neutro, tá bom? Mas eu poderia estar acrescentando outros queijos. Misturei um pouquinho esse creme de leite e esse ovo. Você não mistura completamente, você deixa... Isso, só dá uma mexidinha para você conseguir misturar mais fácil aqui. Fica quase um omelete. Isso, exatamente. E aqui eu posso misturar até na panela mesmo, se couber, não tem problema, tá bom? Então aqui a gente vai, por favor. Obrigada. A gente vai envolver todo esse recheio. Vamos misturar bem. E aqui eu posso temperar com o nosso sal e a pimenta. Só tomar cuidado porque esse queijo ele já tem um salgadinho ele é bem dele. Forte, né? O queijo coalho é bem forte. Isso, exatamente. Então só tem que tomar cuidado para você não salgar muito a nossa quiche.
Então aqui temperei, vamos continuar dando mais uma Misturadinha. misturadinha. E esse tempero, se a pessoa quiser colocar uma noz moscada também, Isso, mais exatamente. alguma coisa, também fica gosto Eu do ia freguês, falar né? exatamente isso. A noz moscada fica muito legal. É, que ela dá um perfume diferente na comida, né? Isso, pode mudar a pimenta, se você quer mais apimentado, colocar uma pimenta calabresa. Aí você Ou não pode... colocar pimenta também, se não Também, gostar. isso. O tempero é o seu critério. E agora a gente já vai pegar a nossa massa, que Então, aqui... 30 minutos a 180 Isso, graus, exatamente. Você tá vendo que ela fica um pouco esbranquiçada ainda, por quê? Porque ela ainda vai pro forno, Certo. né? Então ela é só um pré-assamento mesmo dessa torta. A gente furou, tirou o papel alumínio e o feijão, ela ficou exatamente baixinha pra gente poder fazer Perfeito. isso. Então a medida certa. Isso. E uma E a massa dica... fica bem fininha, bem leve, Você parece, vai né? ficar bem interessante. Uma dica muito interessante é a farinha de rosca. É. Por quê? Quando o recheio vai para o forno, ele costuma soltar um pouco de água, principalmente quando é com legumes. Mesmo essa massa pré-assada, soltando água no assamento, ela vai ficar mole e não vai ficar um aspecto Entendi. legal. A farinha de rosca, ela ajuda isso não acontecer. Por quê? Porque ela vai absorver todo esse líquido do recheio. E não vai interferir no sabor Não também. vai interferir. E essa dica ela é legal tanto para doce quanto para salgado, Eu adorei porque essa dica. ela não vai interferir e a sua torta embaixo vai ficar bem mais sequinha. Dizem que todo dia você tem que aprender uma coisa nova, né? É, exatamente. Então agora aqui, ó, a gente vai acomodar o nosso recheio. A gente A panela é muito grande pra você, Ingrid. tá um pouquinho pesada. Quer ajuda? Você quer segurar para mim, por favor? Aí eu vou... Isso, por favor. Obrigada, viu? Deixa eu só espalhar um pouquinho esse recheio pra gente finalizar. Pode ir. E agora aqui, Sem assar ó, já tá bom. a gente vai ajeitando. Aí, pode ir espalhando bem, dando uma boa apertadinha aqui, tentando deixar o líquido por toda a quiche. Essa quiche, ela vai ficar bem crocante por cima, vai ficar com aquele aspecto douradinho. Você colocou alguma coisa sobre ela, não? Não, só esse queijo que a gente misturou já faz ela Ele vai dar dourar. uma gratinada. Isso, já vai. Ela vai abaixar um pouquinho, só que no meio ela vai ficar mais molhadinha, mais Entendi. úmida. Quanto tempo para pro forno agora? Agora é o seguinte, ela vai pro forno em torno de 30, 40 minutos. Certo. A 180 graus. Perfeito. Só que isso vai depender muito do seu forno. Então é muito interessante a pessoa ficar de olho no recheio. Quando o recheio estiver consistente e em cima douradinho, já o tá ponto certo. legal. Vamos ficar Isso. desse jeitinho aqui. Exatamente. Pode provar? Pode, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ficar à vontade, pode ser. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem essa massa integral e tem ela normal. Ela custa isso. muito caro? Como que é a média de preço? Isso vai variar um pouquinho de mercado para mercado, mas normalmente não é um valor muito caro, não. Tá. As massas em si, tanto por ser integral e por ser para torta, não vai interferir muito, essa é mais cara, essa não. Entendi. Deixa eu pegar aqui a espátula. Opa! Tá vendo? No meio, Tá bem ela molhadinho. continua mais molhadinha. Mas embaixo tá sequinho. Tá sequinha. A farinha de rosca faz toda a diferença. Porque os legumes ficaram Crocante. crocantes. Nossa, delicioso. E a massa bem leve também. Nossa, delicioso. Ingrid, muito obrigado. Muito obrigada, eu. Adorei a receita. Vou fazer em casa. Legal. Passar os contatos da Ingrid. Pode mandar pro e-mail. Deixa eu precisar minha... Porque ali tá escrito lá, eu preciso ler aqui. Então o telefone da Ingrid... Não, o e-mail só, né? ingridvmartins07 @gmail.com. ingridvmartins07 @gmail.com. Aí você pode mandar suas mensagens para ela, tirar suas dúvidas, fazer uma encomenda, pedir uma aula, Vamos certo? à vontade. Muito obrigada Eu que agradeço, pelo viu? convite. Tá uma delícia, eu vou continuar comendo aqui a torta.